E se na época de Jesus o pessoal já tinha um coração fechado, isso ele dizia. Fala galera, Renan na área para mais um Para Pensar. E assim, hoje o Para Pensar vai ser com base num texto que está escrito no livro de Hebreus, no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 11 até o 14. Não preparei muita coisa, mas esse texto ele falou muito comigo e eu tenho certeza que tem uma reflexão muito profunda ali. E é muito importante que nos nossos dias nós venhamos ter o entendimento deste versículo, desses versículos, aquilo que o conteúdo que está contido nesses versículos. Então, vamos primeiro ler, eu talvez pare no meio da leitura e nós vamos assim vendo qual é a reflexão que ele pode nos trazer. E ele fala assim no versículo 11 do capítulo 5 de Hebreus: do qual muito temos que dizer de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir. Negligentes para ouvir. Por quê? Versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Bom, vamos parar nesses dois versículos primeiro. Primeiro, existe uma grave exortação aqui. Vocês têm sido o quê? Negligentes no ouvir. Em outras versões também está tardios no ouvir. Isso é, não estão ouvindo. Não eram pessoas surdas, elas ouviam, mas não estavam realmente ouvindo com o coração. Se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos ver em vários outros versículos Jesus mesmo utilizando a frase: aquele que tem ouvidos, que ouça. Isso está tem vários textos onde Jesus dá uma explanação e fala sobre isso, quem tem ouvidos ouça. Então ele estava dando o quê? Um alerta. E a gente vê que muitos não ouviram. Tanto é que eles crucificaram Jesus, né? Por exemplo, tem em Mateus 13, versículo 9, quando ele fala da parábola do semeador, e que diz assim: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Isto é, o maior líder de todos os tempos, Jesus. Aquele que muitos livros hoje são escritos falando sobre como você deve liderar uma empresa, uma equipe de pessoas. Se Jesus, que foi o grande líder, que era Deus, que tinha todo o entendimento e sabedoria, que vinham do alto, mesmo assim ele tinha que dizer assim, ó: ouçam. Aqueles que têm ouvido, ouçam. E muitos não ouviram. Imagina hoje você dentro da sua igreja. Talvez se você tem o papel de falar para pessoas, não se frustre se muitas não ouvirem. Porque se nem ouviram Jesus, nós infelizmente vamos ter pessoas que não vão nos ouvir. Agora, o maior alerta e aviso é para você, que talvez está sentado ouvindo. Será que você tem escutado aquilo que do altar tem vindo sobre a tua vida, ou você só quer ouvir aquilo que você quer? E se você só quer ouvir o que você quer, talvez você está ouvindo com ouvidos humanos e não com o ouvido do coração. E é isso que esse texto está trazendo. Por quê? Porque talvez você está tantos anos sentado e as coisas não acontecem, falando ministerialmente, até secularmente. E sabe por que elas não conhecem? Porque você está tardio no ouvir. Você está negligenciando a palavra que está sendo pregada. Ah, Renan, eu não sou assim. Ei, presta atenção, em algum momento da tua vida tu vai ser assim. Pedro não ouviu Jesus em vários pontos e até negou ele. Quantas vezes eu já não falhei nesse sentido? Ei, agora é o momento de você parar e você pensar se você tem realmente escutado aquilo que tem vindo do trono para a tua vida. Ou você só quer ouvir o que você quer? Porque olha só, vou continuar a leitura aqui. Então nós estamos no versículo 13.
Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Isso é, talvez você não sabe ainda nem falar sobre a Bíblia. Talvez você não sabe tantas coisas. Talvez seu pastor trouxe um assunto tantas vezes, mas você ainda não sabe o que é aquele assunto, não sabe nem passar para alguém. Ou aquilo ainda não tocou na tua vida, você continua errando naquele ponto. Vamos continuar. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados, treinados, para discernir tanto bem como o mal. Isto é, alimento sólido é para aqueles que se colocam sentados para ouvir. Não com seus ouvidos, mas com o seu coração. E isso transforma suas vidas. E aí? Será que você tem escutado com qual ouvido? Este ou este aqui? Porque este aqui, ele transforma vidas. Talvez você está cheio de você. Talvez você está tanto tempo sentado e se pergunta por que as coisas não acontecem na tua vida, dentro do ministério, dentro da tua igreja. Você começa a questionar aquilo que vem do altar. Sabe? Quando você começa a ter esses sinais na tua vida, questionando o que está vindo do altar, questionando a tua liderança, sabe? Isso está mostrando que você não está escutando com o seu coração. Você só está escutando com os seus ouvidos. E por isso, isso não vai gerar bons frutos. Isso gera frutos maus. Quem você está ouvindo? Não sou eu que estou falando. Jesus falou. Quem tem ouvidos, ouça. E se ele falou isso é porque muitos não estavam ouvindo. Talvez dentro da tua igreja você é um daqueles que não está ouvindo. E por isso você acha que está paralisado e você coloca a culpa em tantas outras coisas. Mas na verdade a culpa é porque o teu coração está fechado. E aí? Vamos abrir o nosso coração? Vamos humildemente ouvir o que Deus tem para nós? Que possamos criar raízes, que possamos nos alimentar da palavra, que possamos abrir o nosso coração. Entenda, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher, você precisa ouvir Deus. E se, na época de Jesus, o pessoal já tinha um coração fechado, e por isso ele dizia, aqueles que têm ouvido ouçam, com certeza nos nossos dias também tem muitas pessoas julgando líderes, julgando pessoas e fechando seus corações para aquilo que Deus tem para a vida deles. Então assim, nós precisamos abrir o nosso coração para que a gente possa receber o quê? Um alimento sólido. Que tipo de alimento você tem consumido? Um alimento raso ou um alimento sólido? Quem você quer ser? Aquele que tem raízes longas e por isso consegue se sustentar em meio à crise e consegue se alimentar. Porque essas são as duas funções das raízes. E aí? Vamos abrir o nosso coração para ouvir o que Deus tem para nós? Ou nós vamos continuar com nossos ouvidos tapados, sem saber o que Deus tem para nós? Que todo orgulho, que toda soberba caia e que nós possamos ouvir a voz do alto. É isso. Valeu. Para pensar.